Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, eu sou Leonan Lizero e hoje o vídeo é sobre Hans Kelsen, mais precisamente o que você deve ler para começar a compreender a teoria do direito de Hans Kelsen. Então hoje eu separei aqui 5 indicações de obras publicadas em português, eu então não coloquei obras sem tradução, obras em alemão, obras em inglês, apesar de ter muita coisa que não tem para o português, muita coisa interessante, muita coisa importante. Mas as 5 obras aqui que eu vou recomendar a vocês já dão um bom panorama sobre o pensamento de Kelsen. Então, se você está na graduação, quer começar a estudar Kelsen, se você está no mestrado, está no doutorado, ou enfim, já concluiu tudo, mas quer se debruçar sobre o pensamento de Kelsen, ficam aí essas minhas recomendações de hoje, esses 5 livros de Hans Kelsen. Eu vou, em vídeo futuro, fazer uma lista sobre boas obras em português acerca da teoria de Kelsen. Então vou falar alguns autores brasileiros que estudam Kelsen, que têm livros muito bons sobre o autor, mas o vídeo de hoje são livros diretamente da fonte, são livros do autor, tá? Porque é sempre mais importante e sempre muito mais interessante ler o autor na fonte. Sobretudo um autor que é tão mal estudado no Brasil, tão mal compreendido como o próprio Hans Kelsen. Então, peço de uma vez que vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e vamos lá. O vídeo de hoje está sendo gravado em 19 de abril de 2020. Hoje se completam 47 anos do falecimento de Kelsen, que deixou aí uma vastíssima obra, não somente sobre teoria do direito, mas também sobre direito internacional, sobre direito constitucional, sobre filosofia política, sobre filosofia moral. Kelsen escreveu sobre muita coisa. Ele é mais conhecido, claro, em razão do seu principal livro, A Teoria Pura do Direito, mas a obra dele é vastíssima. É um autor para se estudar em uma vida. E o primeiro livro que eu quero recomendar para vocês, publicados em português, que é o primeiro, acho que é o primeiro contato que qualquer pessoa precisa ter com o autor quando vai estudar, é uma publicação que saiu aqui no Brasil com o nome O que é Justiça, que foi publicado também em inglês em 1957. Esse livro é uma compilação de vários artigos que Kelsen escreveu acerca de diversos temas, tanto em relação à própria filosofia moral, a filosofia política. Então tem artigo dele nesse livro sobre a filosofia platônica, sobre Aristóteles. E é um debate muito interessante acerca de que é justiça, em que ele já começa com ali uma indagação de Jesus Cristo e Pôncio Pilatos. E vários desses artigos são artigos introdutórios ou preparatórios para a segunda edição da Teoria Pura do Direito. Então a gente tem ali vários artigos como Direito como Técnica Social Específica, ou Por que a Lei Deve Ser Obedecida, ou a Teoria Pura do Direito e a Jurisprudência Analítica, enfim, Ciência Política. Então são diversos artigos que o Kelsen tinha publicado anteriormente em periódicos. Ele tem autorização dos editores e publica isso em um livro que reúne aí esses trabalhos. É um livro muito bom, vale muito a pena vocês adquirirem, que é o introdutório do Kelsen, recomendadíssimo. A segunda recomendação, aí obviamente, é a sua obra mais famosa, Teoria Pura do Direito. Aqui no Brasil a gente tem a tradução da segunda edição de 1960, que é a edição definitiva. A primeira edição é de 1934, não tem tradução para o português ainda. A segunda edição de 1960 é essa edição que é publicada aqui no Brasil pela editora Martins Fontes, que boa parte dos que começaram a estudar Kelsen no Brasil tiveram acesso, como eu tive também, foi essa edição. Essa edição, assim, apesar da tradução ser muito questionada, eu até parcialmente gosto da tradução. Existem alguns termos ali que causam confusão na tradução, porque não existe no Brasil, isso é um problema, um conselho de tradução sobre Kelsen ou alguma coisa aí a respeito. Então a gente tem, por exemplo, algumas obras sobre Kelsen que traduzem o mesmo termo de forma diferente. Então isso causa alguma confusão no leitor. Até mesmo dentro da própria tradução da Teoria Pura do Direito, existem algumas
alguns problemas de tradução ali, que a mesma palavra ela é traduzida de forma diferente, e isso muda um pouquinho o contexto dentro do Kelsen. Assim, um exemplo claro sobre isso, né, é o termo Wirksamkeit, que é traduzido como eficácia, que eu inclusive até considero uma tradução mais certa para dentro do contexto da língua portuguesa, mas no mesmo livro também se traduz como efetividade, que não é aquilo necessariamente. Efetividade em Kelsen, no sentido que é traduzido, é outra coisa. E a Teoria Pura do Direito, por ser a principal obra de Kelsen, a obra mais conhecida, mas também é uma obra muito mal lida, né? Muitas coisas erradas sobre Kelsen, enfim, sobre que Kelsen supostamente teria defendido um direito sem nenhum tipo de conteúdo ou de valoração de conteúdo, o que importa é meramente a forma, esse tipo de jargão, esse tipo de afirmação mais descuidada, isso é claramente contestado com uma mera leitura. É só ler a página 2. Na primeira página da Teoria Pura do Direito, Kelsen deixa muito claro quais são os objetivos da Teoria Pura do Direito. E durante os 8 capítulos da sua obra, ele constrói muito bem a sistematização do seu pensamento. Então, nessa obra, você vai encontrar os debates acerca do que é o direito e a sua relação com a natureza, o que é o ser, o que é o dever ser, e a concepção de norma que Kelsen já traz logo no início do primeiro capítulo da Teoria Pura do Direito, no ponto 4 já. O segundo capítulo é um debate ali acerca do que é direito e do que é moral. Terceiro capítulo, que é um capítulo importantíssimo, acerca de direito e ciência. Esse capítulo é bem reformulado em comparação à edição de 1934, e aí entramos em partes, vamos dizer assim, um pouco mais voltadas para o debate jurídico, no capítulo 4, no capítulo 5, que é acerca de estática jurídica e dinâmica jurídica. O capítulo 6 traz um debate ali que já vinha de algumas obras anteriores do Kelsen acerca de a equivalência do direito e do Estado. O capítulo 7 é um capítulo destinado ao direito internacional, que é uma parte de Kelsen que é essencial para se compreender a sua teoria. E o capítulo 8, finalmente, aí, é um capítulo bem curto, mas ele vai falar sobre a interpretação do direito. Então, assim, é recomendadíssimo, tem que ter essa obra se você quer estudar Kelsen. Teoria Pura do Direito, a segunda edição de 1960. A terceira recomendação de hoje é uma obra que eu considero bem complementar à Teoria Pura do Direito, e eu sempre leio as duas obras juntas. Essa obra é Teoria Geral do Direito do Estado, de 1945. Ela foi publicada originalmente em inglês mesmo, quando Kelsen já estava nos Estados Unidos. E ela traz alguns temas que são trabalhados na Teoria Pura do Direito, mas ela marca um período bem de transição do pensamento do Kelsen, lá dos anos 30, do que vai culminar na segunda edição da Teoria Pura em 1960. Então, esse livro, a Teoria Geral do Direito do Estado, já é de 45, já é um contexto ali de final da Segunda Guerra Mundial. Kelsen já reformula algumas concepções dele, sobretudo acerca do direito internacional. Ela é uma obra bem detalhada, porque ela traz toda uma primeira parte acerca de teoria do direito mesmo, e a segunda parte acerca de teoria do Estado. É uma obra assim, de um caráter bem analítico, e ela tem até uma linguagem um pouco diferente da linguagem da Teoria Pura do Direito. Eu gosto igualmente das duas obras. Eu acho que assim, a Teoria Pura do Direito ela tem um impacto maior, mas a Teoria Geral do Estado é um livro também que vocês precisam adquirir, precisam conferir. A quarta recomendação é um livro muito bom, que é publicado em português, mas que quase, assim, eu conheço pouca gente que tenha lido esse livro com atenção, a não ser alguém que foi estudar diretamente Kelsen, que é o livro que aqui no Brasil é chamado de A Democracia, que na verdade reúne vários artigos de Kelsen entre 1922 e 1956 sobre temas ali relacionados à filosofia política. Então aqui você não vai encontrar muita coisa acerca de debates da Teoria Pura do Direito, até porque tem textos do Kelsen dos anos 20, mas também já tem textos ali depois da primeira edição da Teoria Pura. Esse texto aí conta com alguns debates interessantes, são textos de Kelsen debatendo ali sobre problemas do parlamentarismo. Tem um texto muito interessante que ele estuda, que ele analisa
a psicologia social das massas na perspectiva do Freud, que está bem lá no final do capítulo, esse texto, salvo engano, é de 22. Temos ali um texto sobre fundamentos da democracia, sobre a essência da democracia. É bem interessante essa outra visão do Kelsen, é um lado do Kelsen diferente da teoria pura do direito, que pouca gente conhece, mas também serve para desmistificar um monte de coisa errada que se fala sobre Kelsen no Brasil. Tá? E assim, mais uma vez eu recomendo. Tem a obra do Kelsen escrita em português. Ao invés de pegar, assim, quando vocês forem adquirir uma obra que fale sobre Kelsen, veja quem escreveu, sabe, as referências, porque assim, tem um autor em português, e é sempre melhor pegar o autor diretamente na fonte. Pegue um comentador sobre Kelsen quando vocês já estiverem com o livro na fonte, e aí o comentador ajuda a compreender alguns conceitos do autor. Certo? Então aí fica a minha quarta recomendação, A Democracia. Por fim, também é um livro que traz um debate muito famoso, é um livro que, assim, ele é até bastante estudado no Brasil, mas eu acho que deveria ter sido estudado mais. Jurisdição Constitucional, que é a edição brasileira de uma compilação de textos do Kelsen, publicados na Itália em 1948, e traz alguns debates ali acerca de temas mais voltados para o direito constitucional. Então nesse livro a gente tem um texto de Kelsen muito interessante sobre intervenção federal. São alguns textos que ele debate acerca do controle de constitucionalidade na Constituição da Áustria em 1920. Então, para quem estuda direito constitucional, é uma obra essencial. A exposição dele em 1928 no Instituto Internacional de Direito Público sobre a jurisdição constitucional, que inclusive dá origem ao nome da compilação dos textos, né, como é traduzido aqui no Brasil. E também neste livro consta o famoso texto dele, Quem Deve Ser o Guardião da Constituição, publicado ali em 1930, 1931, no qual ele debate com Carl Schmitt. É interessantíssimo esse texto, muito, muito importante, né, ser lido, vale muito a pena vocês adquirirem também. Jurisdição Constitucional é aí a minha quinta recomendação do que você deve ler para começar a pesquisar sobre Hans Kelsen. Bem, meus caros amigos, muito obrigado pela audiência de vocês. Até um próximo vídeo.